Olá, amigos e amigas. Dando continuidade à nossa série sobre eleições 2022, hoje eu quero fazer uma pergunta a vocês. Qual a identidade cultural brasileira, antropológica, sociológica? Qual essa identidade? E você já perguntou ao seu candidato a governador, a presidente da República, a deputado estadual, a federal e ao Senado, que Brasil identitário eu quero construir? E eu vou fazer uma provocação para todos aqueles candidatos. E essa provocação é a identidade brasileira e as imagens da África. Olha o título: A identidade brasileira e as imagens da África. Para compreendermos esse continente e o quão ele foi importante para a formação da identidade brasileira. Esse é o nosso tema de hoje. Mas antes de prosseguirmos, vá aqui embaixo, dê um joinha em nosso canal, se inscreva em nosso canal e aperte o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão. Vamos lá. A identidade brasileira, o Brasil e as imagens da África. Todos nós sabemos que 3 povos formaram o Brasil: o europeu, o africano e as africanas e elementos asiáticos. Então, Ásia, África e Europa. Nós herdamos muita coisa desses povos. Mas a história brasileira é contada com foco na Europa. As outras culturas foram praticamente negligenciadas no processo histórico brasileiro. Só se conta a história do continente europeu. E o que sabemos sobre a África? Esse é um tema que sempre me intrigou. O que sabemos sobre a África? E quando eu fui presidente da Fundação Cultural Palmares, nós lançamos um livro chamado O que você sabe sobre a África? Que era para auxiliar os professores no ensino da África nas escolas. Qualquer brasileiro que chegou ao ensino fundamental, que estudou o ensino fundamental, ele sabe quais são as cidades e estados da Grécia. Ele sabe a história de Roma, do feudalismo, da Revolução Francesa, da Revolução Burguesa. Ele sabe os nomes de líderes como Nero, como César, como Napoleão, como Hitler, como Stalin. Nós contamos a história da Europa. Mas ninguém sabe quais são as cidades e estados do reino dos iorubais. Ninguém sabe quais são os povos de Oaçá, o que são os bantus. Não sabe quem foi Amilcar, sabe quem foi Samora Machel, Agostinho Neto, Nelson Mandela e a história da África do Sul. Tudo isso foi deixado em segundo plano por uma educação perversa, que o foco era só a Europa. Poucos sabemos ou nos foi legado sobre a África. A imagem que sempre passou de África no Brasil era de um povo selvagem, de animais selvagens, uma terra exótica.
E nós precisamos virar esse jogo. Nós estamos completando 200 anos da independência do Brasil. E a história brasileira foi contada do ponto de vista do dominador. Agora, nós precisamos contar a história do Brasil do ponto de vista dos dominados, não dos vencidos, porque nós nunca nos acomodamos. Você está vendo? É isto que você tem que cobrar do seu governante. É isto. Ensinar a África. Eu tenho um grande amigo, Altair Veloso, do Alabê de Jerusalém, que ele diz que o Brasil só vai ter uma identidade definitiva quando o Brasil virar seus olhos para a África. Os meios cultos brasileiros que viajam diz assim, olha, eu fui na Alemanha, em Berlim, eu fui em Paris, eu fui em Barcelona, e diz assim, ó, eu dei um pulo na África. A África, meu filho, ela tem 54 países. Você está vendo como é que tratam a África? A África tem 54 países, ou seja, diga em que país da África você foi. Está vendo? Reduzindo um continente a apenas um país, como se a África fosse só um país. A África é um continente com 54 países e assim deve ser tratado. Você lembra, as Copas do Mundo é a Copa da Alemanha, é a Copa da França, é a Copa do Brasil, é a Copa da Coreia e do Japão. Mas nos meios de comunicação no Brasil, em 2010, na Copa da África do Sul, as pessoas se dirigiam assim, a Copa da África. Não é a Copa da África, é a Copa da África do Sul. Que daqui a alguns anos a Nigéria pode sediar uma Copa, o Congo pode sediar uma Copa. Você está vendo toda a gama de preconceitos que existe? E a consolidação dessa imagem da África, ela se deu ao longo do processo histórico brasileiro. A viagem dos cronistas do século XVIII, do século XIX, eles descreviam a África como uma terra de velhacos, bárbaros, ladrões, traiçoeiros. É assim que tem grandes livros de viajantes do século XVII e XVIII. E isso passou para gerações seguintes. E a escravidão foi um processo doloroso que ajudou a desumanizar os africanos e africanas aqui aportados. Nós não éramos tratados como ser humano, nós éramos tidos como peças, é assim que se chamava. Você vai comprar uma bela peça, que era um escravizado. Por isso, revoltas, fugas, porque o negro africano e a negra africana nunca foi de se acomodar. O século XIX é um século que tem grandes mudanças no processo escravocrata brasileiro, porque o Brasil decreta sua independência e, para ser reconhecido como uma nação livre, o Brasil teve que fechar alguns acordos com a Inglaterra, e dentre esses acordos estava que o Brasil, a partir de 1822, não ia mais importar escravizados. E o Brasil permaneceu importando até 1831. A Inglaterra, logicamente, reconheceu a independência do Brasil. E no Brasil isso sedimentou cada vez mais, tanto que ele diferenciava os negros vindo de África com os negros nascidos no Brasil. Os negros nascidos no Brasil, eles chamavam de crioulos, para diferenciar do negro que vinha de África. Você está vendo como nós fomos negligenciados durante esses 500 anos de Brasil? Da década de 1930 a 1940, vem a hegemonia da raça branca, era o branqueamento da população. Médicos atestavam sem culpa que os negros eram inferiores. Os negros eram estúpidos.
Tanto que até hoje, quando um branco comete um desvio, ele não diz os brancos são estúpidos, mas quando o negro comete, é o negro, é a raça negra. Você está vendo? Os médicos atestavam sem culpa essa classificação horrorosa. A República, eu tenho a abolição em 1888, em 1889 eu instalo a República no Brasil. E a República se perguntou: qual a nação que eu quero construir? Eu não quero construir uma nação com ex-escravizados. Essa era a lógica abolicionista. A nação era atrasada por ter como base de produção a escravidão. E isso atestado por médicos de renome, como o médico Nina Rodrigues, que era um mulato. E ele dizia que o atraso do Brasil era proveniente do seu processo de escravidão e atestava também sem culpa que a raça negra era inferior. Para atestar isso, e precisava miscigenar o Brasil, a República traz a imigração de europeus. Regiões na Europa que estavam em conflitos internos e até em estado de miséria, como a própria Itália, que traz muitos para o Brasil para explorar a lavoura do café. E esses países todos viviam miseravelmente no século XIX. Itália, Espanha e o próprio Portugal, que está em derrocada. Era condição para o branqueamento da população brasileira. Consequentemente, a população, sobretudo também a população negra, ela se afastou da África. A África ficou lá atrás. Era uma tentativa de esconder o nosso passado africano. Olha só. Eu tenho uma independência em 1822 e eu passo esse tempo todo escondendo os escravizados e ex-escravizados. Só na Semana de Arte Moderna, que aconteceu em 1922, nos 100 anos da independência, que os grandes intelectuais da época, com a Semana de Arte Moderna, eles trouxeram à tona a discussão sobre a identidade nacional, com as comidas, os cantares, o folclore, né? Mário de Andrade, os irmãos Andrade, Tarsila do Amaral, Portinari. Portinari pintou o lavrador, mas um italiano, não um espanhol, ele pintou um negro de nariz chato, de cabelo grudado no casco da cabeça. Era para mostrar ao mundo e aos brasileiros a paisagem do Brasil. Tarsila do Amaral faz grandes quadros retratando a paisagem brasileira. A sociedade começou a refletir e começou a querer se aproximar de África. Monteiro Lobato começa a escrever livros maravilhosos naquela época, mas livros que retratavam o negro de forma caricata e paternalista. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, negros completamente caricatos. E aí começa a nossa reaproximação com a África. Capitaneado por esses novos intelectuais que começam a questionar o processo de identidade do Brasil. E em 1934 acontece o primeiro Congresso Afro-Brasileiro em Pernambuco. Claro, capitaneado por Gilberto Freire e grandes intelectuais de Pernambuco para discutir
discutir a cultura afro-brasileira. Você está vendo que nós somos insistentes? Em 1937 acontece o segundo Congresso da Cultura Afro-Brasileira, desta feita em Salvador, na Bahia. O mulato era tido como um degenerado. Começou a espalhar uma identidade que Getúlio Vargas explorou muito isto. E o que é que Getúlio Vargas explorou? O Brasil mestiço. O Brasil que dava certo com a miscigenação e a democracia racial. E a gente desmascarou essa tal de democracia racial. Em 1930, São Paulo funda a Frente Negra Brasileira, que é o embrião do movimento negro na década de 60 e de 70 no Brasil. Com a derrota dos nazistas e dos fascistas na Segunda Guerra Mundial, aparece uma outra leva de intelectuais questionando essa identidade brasileira. Florestan Fernandes, com obras maravilhosas mostrando como o negro vivia no Brasil. Caio Prado Júnior, Roger Bastide, grandes intelectuais que começaram a discutir a escravidão sobre a perspectiva marxista. Olha que coisa maravilhosa. E começaram a dar um outro viés à questão escravocrata no Brasil. E começou os burburinhos nas universidades do Brasil. Em 1959, a Universidade Federal da Bahia cria o CEAL, que é o Centro de Estudos Afro-Orientais. E eu disse lá no início que o Brasil foi feito pelas três grandes povos que para aqui vieram, né? Os índios, ou os portugueses, os europeus, né, obviamente, os asiáticos, os negros e os indígenas, os povos indígenas. Olha só, 1959 eu começo a fazer esse estudo. 1961, Jânio da Silva Quadros, olha só, Jânio Quadros, com a sua política externa de independência, ele começa a virar também os olhos para a África, apoiando a libertação das colônias espanholas, das colônias portuguesas, francesas e inglesas em África. Tá vendo? É assim que foi a nossa luta. 1961, próprio Jânio da Silva Quadros cria o Instituto Brasileiro de Estudos Afroasiáticos. E olha só, esse instituto era ligado à presidência da República, diretamente no gabinete do Palácio do Planalto. 1963, a Universidade de São Paulo cria o CEA, o Centro de Estudos Afro-Asiáticos. Em 1973, o Rio de Janeiro cria o Centro de Estudos Afro-Asiáticos. Você está vendo? Olha a luta durante todo esse tempo. A África volta em toda a força na década de 1960. Nos Estados Unidos, em 1960, com a luta de Martin Luther King pelos direitos civis, pelo silêncio barulhento de Rosa Parks, que se rejeitou a descer de um ônibus para um branco sentar. A partir daí, desencadeia toda a pregação do pastor Martin Luther King. E isso influenciou o mundo inteiro, e o Brasil não fora diferente. Os movimentos de libertação na Europa, na África, pela primeira vez na ditadura militar,
Nós tivemos que concordar com a ditadura militar, porque foram os primeiros países a reconhecer a independência de Angola, independência de Portugal. O movimento negro se espalha no Brasil inteiro. O movimento negro ganha força. E a Constituição de 1988 traz no seu bojo a criação da Fundação Cultural Palmares para criar, elaborar políticas públicas para a cultura afro-brasileira, que neste atual governo foi dilacerada. No ano de 2003, 9 de janeiro de 2003, Luiz Inácio Lula da Silva homologa a Lei 10.639, que altera o artigo 26A da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que diz que é obrigatório o ensino da África e dos povos indígenas nas escolas de ensino fundamental e ensino médio, públicos e privados. É a mama África. É o ventre da humanidade. Os povos originários. E eu preciso levar o conhecimento de África a toda a periferia do Brasil, que se esconde para, às vezes, não querer a identidade com o africano. Você sabe por que às vezes a gente se esconde? Porque a gente não conhece a verdadeira história de África. A gente pensa que África só tem miséria e barbárie. A África é o berço da humanidade. Então, meus amigos e minhas amigas, pergunte ao seu governante o que é que ele vai fazer para essa cultura ser cada vez mais pungente. Eu tenho outros vídeos aqui no meu canal que falam da cultura afro, mas eu estou falando isso tudo agora porque isso tem que constar em plano de governo. Qual é a política cultural para a África, para os nossos descendentes? Eu vou implantar ou não vou implantar em todos os municípios do Brasil o ensino da África e dos povos indígenas? Chega de caricaturas. Nós precisamos fazer com que a África seja respeitada. Respeitado porque é um continente, como todos os outros continentes. É isso que nós temos que mostrar. E como eu disse a vocês, que diz o meu amigo Altair Veloso, o Brasil só vai ter uma identidade cultural quando se encontrar novamente com a África, quando se encontrar realmente com as nossas raízes. O professor Alberto da Costa e Silva diz que o dicionário brasileiro, se fosse só pela língua portuguesa, teria 3.000 verbetes. O dicionário da língua portuguesa tem mais de 5.000 verbetes de origem africana e de origem indígena. Então, senhor governante, senhor governador, senhor deputado federal, estadual, pressione o poder executivo para implantar em todos os rincões de Brasil o ensino da África. Eu me recuso a participar de qualquer debate eleitoral e de qualquer debate de formação de plano de governo para futuros governadores que não coloque isso na pauta, que não coloque claramente qual é a política para a cultura afro-brasileira. Eu vou ficando por aqui e nós vamos fazer mais um vídeo, ainda depois falando sobre a cultura afro. Então, negros e negras desse país, brancos e brancas não racistas desse país, cobre isso do seu governante, porque essa é a nossa maior identidade. Um grande abraço e fique com Deus.